Aquele menino vivendo a brincar, brincando a sorrir, sorrindo a sonhar. Chiclete, hortelã, calçada patim, no céu da manhã uma de jasmim. Oh, oh, diga Deus e vá-se embora. Quando eu ganhei essa boneca, eu tinha 6 anos. E até hoje eu tenho ela. Nós já brincava com ela e tinha outras que eu, assim, mas eu brincava muito com ela, que eu ganhei. E até hoje eu tenho ela, por muito tempo. Então eu sou da década de 80, nasci no ano de 81, e minha infância foi marcada por poucos brinquedos, mas muitas brincadeiras. Eu me lembro que eu e meus primos, nós reuníamos na casa de meu avô todas as noites, enquanto os adultos ficavam conversando, a gente ficava brincando em frente à casa, de pega-pega, de esconde-esconde. Eram brincadeiras que não utilizavam brinquedos, especificadamente, mas usavam muito o corpo. A gente corria muito para brincar de pega-pega. A gente tinha uma versão desse pega-pega que a gente chamava de salvo. Nós fazíamos a rodinha, eu e as minhas primas, às vezes quando estava assim, no domingo ou sábado, nós fazíamos na casa de minha avó, que era da mãe de mãe. Nós íamos tudo para lá brincar, fazia a rodinha, era até divertido. Minha avó ficava olhando. Das brincadeiras da minha geração, eu sempre fui um privilegiado, porque meu pai era um carpinteiro, tinha uma serraria e sempre fazia os carrinhos de madeira para mim poder brincar, eu e meu irmão. E nesse fazer eu aprendi e fazia com ele aqueles carrinhos de madeira que as crianças adoravam, que quando eu passava com esses carrinhos era uma sensação danada. Eu fazendo os carrinhos de madeira com meu pai, eu aprendi com ele a profissão de ser carpinteiro, de ser marceneiro. E poucos dias atrás me recordei fazendo esses carrinhos, lembrei também desse tempo nostálgico e me deu vontade de poder fazer um carrinho e relembrar daqueles velhos tempos lá que eu pequeno, aprendendo a fazer carrinho com meu pai. Das minhas brincadeiras de criança, das inúmeras que a gente brincava, naquela época não tinha brinquedos comprados, a gente inventava nossas brincadeiras e que eram diversas. Eu tenho uma nostalgia as figurinhas da Copa. Hoje temos as atuais, mas eu tenho uma nostalgia das figurinhas da Copa, em especial da Copa de 86, onde vinha
umas figuras dos jogadores que eram um formato grande, do tamanho de uma carta de baralho, e que era vendido pelos chicletes na época ping-pong. E aí era um chiclete fino e grande, que a gente fazia a todo custo para comprar, para completar o álbum, e a gente mal se importava com o chiclete. A gente jogava o chiclete fora e fazia de tudo para adquirir quanto mais figurinhas para formar aquele álbum. Então tem uma lembrança muito especial daquela época, que foram as figurinhas da Copa. A gente brincava de boca de forno. Na escola também a gente desenvolvia muitas brincadeiras cantadas, como de marré, abelhinha da Europa, 3 passarás. Brincadeiras que utilizava a questão da socialização, do físico, do cognitivo, e que a gente se divertia bastante. Era muito gostoso esses momentos de brincadeiras. A gente ficava muito feliz, apesar de muitas vezes a gente até se ferir. A gente às vezes brincando, correndo à noite, no escuro, a gente às vezes tropeçava, machucava o dedo do pé, caía, ralava os joelhos, mas eram momentos muito gratificantes. Relembrando o tempo nosso de criança, que nós jogávamos muito ioiô, muita carrinho de rolimã, bola de gude. Tinha um outro jogo que a gente fazia normalmente depois que chovia, que era chamado de finca, que consta de 2 triângulos, e a gente vai jogando uma finca e vai tentando cercar o outro para que ele não possa sair do seu triângulo. E aí, quando isso acontece, é a vitória esse jogador tem a vitória. As ferramentas nesse jogo eram duas fincas, nós chamávamos de finca, eram feitas com um pedaço de madeira roliço e um prego na ponta, como mostra aqui esses dois. Cada um jogaria com uma finca. Então essa é a maneira de se fazer a finca. Você começava jogando, fazendo 2 triângulos, aí agora eu ia fazendo isso aqui, joguei, ligo um ponto no meu triângulo, joguei de novo, errei, mas vamos supor que eu tenha acertado, aí eu continuava. Aí eu continuo jogando. E aí eu vou com aquele objetivo de cercar o triângulo do adversário. Aí eu bati num ponto aqui, ó, que o espaço entre a linha do triângulo meu para o triângulo do opositor é um espaço muito pequeno, não tinha como ele jogando conseguir sair desse triângulo. Então aí eu seria o vitorioso no jogo. Então isso é que consiste a finca, e desde essa época eu já tinha afinidade com os triângulos. Por meninada amarrada, brincava no terreiro assim em casa, era de caba cega. Caba cega, eles pegavam a camisa de um e amarravam na cara do outro assim, e aí agora escondia ali, outro ali, aí mandava para pegar. Quem pegasse é que ia ser o caba cega. Era uma brincadeira bruta danada, né? E aí a gente tinha um pé de pau assim no terreiro,
o menino saía correndo, escondendo no escuro, porque estava com a cara tapada, ficava de trás do pau e conversava, a pessoa ia na carreira com o pano amarrado na testa, levava uma testada no pau. Acabava a brincadeira assim. A minha rapaziada brincava, os meninos, porque não tinha outra coisa, primeiro brincar com o pinhão. É pinhão, carrinho de pau, carrinho de rolemã, e uma chave, né? Bom, para aqui, né, para começar, vou preparar aqui uma madeira, jatobá, minha madeira boa. Antigamente eu usava outra madeira, era goiaba, era goiabeira, só que era difícil porque o pessoal não deixava cortar os pés de goiaba de ninguém, porque ele não ia ficar legal, né? Aí eu fazia de buraninha, fazia também de cajazeira, e dava uns pinhão até bonzinho, né? Agora eu vou cortar aqui a madeira. Pelo menos o pessoal faz uma ideia hoje do que era um pinhão antigamente. Porque os pinhão bons tem que fazer pro touro, mas ninguém mais quer brincar com pinhão porque não, acabou a graça. A gente só quer outra coisa mais atualizada, né? Vou fazer aqui um pinhão para nós apresentar para todo mundo. A maneira de preparar a madeira é centralizar aqui direitinho para achar o meio, tem que ficar bem niveladinho. Agora a gente vai usar o torno. Antigamente fazia na mão, era com facãozinho mesmo, era um facão cega ainda, não tinha nem um serrote nem nada, a madeira roliça e fazia um pinhão legal. Agora com o facãozinho velho aqui, mas é um bom companheiro, desde não sei quanto antigamente, a gente vai lapidar um pouquinho aqui as quinas, matar as quinas, para facilitar mais o trabalho ali no torno. Bagulho aqui. Encaixa uma ponta, a outra. Olha o funil está boa. Bate um pouquinho aqui, porque é tudo armengado. Pega aqui uma pecinha de céu de apoio. Tem umas coisinhas dessa. Vai tentar agora tornear aqui a peça. Aí o fogão vai batendo. Também, então não está bem acabadinho. Aqui o prego, o mais grosso. Agora comprou grosso, mas bota um calcinho aqui para se vai dar certo. Aqui tá o pinhão, já botei a ponta. Essa pontinha é assim, quando no tempo nós brincava, se ficasse muito grande e afiada, era melhor, que é para brincar com os colegas e tocar finca. Aí dizia assim, se a ponta fosse mais grossa e fina, era para lascar o pinhão do colega. Botar os pinhão na roda, todo mundo jogava. Aí, se tivesse a ponta boa, lascava o do outro. E se tivesse a ponta mais ruim, podia só machucar e não estragar os pinhões do colega, né? Mas era assim a brincadeira. Muito gostoso. A gente colhia muitas coisas boas, porque a gente aprendia também, né, a valorizar a interação que a gente tinha uns com os outros. Então eu me lembro que eram poucos brinquedos
raros brinquedos que a gente tinha. Bicicleta, a gente não tinha bicicleta. Um brinquedo que a gente fazia muito era bonecas de milho. Quando o milho estava, as espiguinhas novas lá na roça, que a gente ia com os nossos pais para a roça, a gente tirava as espiguinhas com aqueles cabelinhos coloridos e dizia que eram as nossas bonecas. Eu e as minhas primas. A gente brincava muito, eram as nossas bonecas de fato. A gente não tinha outras bonecas vindas de fábricas. Você de famílias muito humildes, então nós não tínhamos, né, essa oportunidade de ter muitos brinquedos. Mas a gente fazia, buscava formas, como a gente construía também bonequinhas de pano, enrolava pano e fingia que eram as bonequinhas, toalhas. Tinha também os brinquedos que era a perna de pau, que os meninos construíam para a gente brincar de andar de perna de pau. Então eram muitas brincadeiras saudáveis que a gente aproveitava bastante uns com os outros. É um tempo que eu me lembro com saudade, porque hoje eu percebo que não há muito essa interação principalmente entre os primos. Eu vejo pelos meus filhos, eles não tiveram essa convivência como eu tive com meus primos na época da infância, de brincar juntos. Às vezes até desentendia, mas depois a gente tornava a se entender. Então era uma época muito prazerosa, muito gostosa. Muita saudade daquele tempo de criança que eu brincava. Nós brincávamos muito de boneca. Tinha um Ariãozão no São José, Ariãozão, saudade. Nós ficávamos naquele Arião até 12 horas, 1 hora da manhã, brincando com a areia. Aquela frota de amigos, tinha um amigo, amigas, nós brincávamos. Aí agora tinha um rio também, né? Que o rio ficava no fundo de lá de casa. Nós não saíamos desse rio. Nós só andávamos dentro desse rio. Hoje nós temos saudade daquele rio, que ali foi uma atração para nós. Acabou e não existe mais rio, não existe mais nada. Tinha umas pedronas, nós ia lá, pulava em cima dessas pedras e agora nós caíamos. Bom, essas brincadeiras aqui faz a gente voltar lá na infância, lembrar que a gente um dia fez isso. Isso acaba criando memórias que vai para uma vida inteira. Eu me lembro, quando pequeno, ainda lá na roça com meu pai, tendo esse cuidado de brincar, de boizinho de sabuco, de jatobá, e isso marca a infância da gente. Eu me lembro de pequeno brincar de fazendinha e brincar de médico. Reproduziu para a vida adulta, virei médico, hoje sou pecuarista, e isso faz com que a gente modele o nosso futuro. A gente cria infância, cria na criança uma infância feliz e uma infância marcada por memórias, né? O mundo hoje está um mundo muito modernizado, um mundo robótico, onde você vai para qualquer lugar ver criança com celular na mão, ver com videogame e perdendo um pouco dessas tradições nossas aqui do interior, o que é uma pena, porque são brincadeiras saudáveis, brincadeiras que faz bem, faz a criança feliz. E assim, um conselho que eu posso dar hoje para todos os pais é: tirem os celulares dos filhos. Isso acaba prejudicando demais essa infância que a gente vive, com essas brincadeiras simples, brincadeiras que vão marcar a vida inteira, modela a personalidade da criança, define muitas coisas da vida adulta. Eu sou um exemplo disso, e acho que o ideal é que a gente consiga
mesclar as coisas, né? Não só o celular e não só essas brincadeiras simples, mas que a gente não perca isso, que tem um significado muito grande na formação do ser humano, na formação do caráter, na formação profissional. E é uma cultura nossa, da infância. Se a gente for parar para pensar, 25 anos aqui atrás, nenhum de nós tinha celular. Celular é uma coisa muito moderna. E todos nós vivemos uma infância, todos nós que digo, da geração de 30 para cima, viveu uma infância bem feliz, sem ter nada disso. Então o que eu posso dizer é que essas coisas valem a pena. Tirem um tempo para fazer isso, porque além de construir memória no filho, em você, isso vai para sempre e ajuda. A criança fica muito feliz com esse tipo de brincadeira. Eu sou um saudosista, um entusiasta disso e pretendo preservar isso. Daqui a um tempo quero passar para meu neto, se Deus quiser. Das brincadeiras do meu tempo de criança, que a gente costumava brincar, era as brincadeiras mais especial, mais preferida, era o carrinho de rolemã, que nós saímos para a serraria, adquirindo pedaços de madeira, para a gente executar a feita do carrinho de rolemã como esse. E a gente procurava nas praças, naqueles passeios de melhor forma de brincar, a gente usava o carrinho de rolemã para a gente brincar. Eram uma meia dúzia de amigos, de colegas da época, certo? E a gente, era a brincadeira mais preferida, a gente não tinha celular na época, não tinha nada disso, nem televisão, nem nada. E era isso aí que a gente brincava. E era uma brincadeira de muita satisfação, a gente tinha uma amizade um com o outro, de procurar fazer, executar a feita do carrinho, pra gente brincar. E costumava perder horas e mais horas brincando com os carrinhos de rolemã. E hoje eu faço de tudo. Eu tenho uma neta em casa para que ela aproveite o máximo esse momento do brincar, do despertar a criatividade, a imaginação. Porque eu sei o quanto isso foi válido para mim, para o que eu sou hoje, para o que eu me tornei enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu sei que o brincar teve um respaldo de grande relevância. Quanta saudade daquele tempo, onde o tempo era lição. Aprendíamos a cada momento, brincando em transformação. Nunca se ouvia falar em jogo de celular, nem programa de televisão. Brincadeira tinha sabor, sabor de felicidade. Tanto no frio quanto no calor, reuníamos na calçada e era prioridade. Observando a lua, a meninada na rua era feliz de verdade. Tudo era motivo para sorrir e dançar. Cair era preciso, se na bicicleta andar. 1, 2, 3, chegou a minha vez, é hora de pedalar. Duro, mole, pega, pega, esconde, esconde, balança caixão, bater figurinha, jogar jereba, chicotinho queimando, poço capitão. Brincadeira sem comparação, não havia tempo para depressão e os quartos não era prisão. Brincadeira do meu tempo de criança, quem não se lembra do cozinhado? Cada dia um quintal e os bolos confeccionados com suco e pão de sal. Vou registrar aqui que para a criança dormir, o cansaço era sem igual. Brincadeiras do meu tempo de criança, banho na chuva não podia faltar. A demora era a água escorrer e a meninada estava lá, fazendo a felicidade acontecer. As noites tinha mais graça quando brincávamos nas praças, onde podíamos todos correr. Brincadeiras do meu tempo de criança. E quando era ventania, o céu ficava todo colorido. Nós corríamos para a papelaria comprar o nosso papel preferido, com cores bonitas, para fazer as pipas
e era muito divertido. Brincadeira do meu tempo de criança. As meninas faziam uma festa, usavam a imaginação, construíam suas bonecas e sem qualquer competição. E os meninos? Os meninos tinham no quintal seu lindo carrinho de pau feito com as próprias mãos. Brincadeira do meu tempo de criança. Pula corda, amarelinha. Era um desafio gigante. E a criançada não vivia sozinha. Havia uma socialização constante. Não me sai da lembrança as brincadeiras de criança, para mim, tão importante. Aquele menino vivendo a brincar, brincando a sorrir, sorrindo a sonhar. Chiclete, hortelã, calçada, patim, no céu da manhã, uma de jasmim.